Bom dia, alunos! Hoje nós vamos ver os módulos 58, 59 e 60, os pacotes e acordos do Eixo Sul. Grupo 7, capítulo 9, inicia-se na página 228. Bom, na verdade nós estudamos que esses pacotes, que esses acordos comerciais, né, nenhum estado ele é independente o suficiente, né? Eles não conseguem se manter de maneira isolada. Eles têm que ter as trocas comerciais, as trocas produtivas, importar determinados produtos, exportar outros. E ao mesmo tempo, né, eles estão muito ligadas, tanto as relações políticas como as relações econômicas. Por quê? Para poder haver uma troca econômica, tem que haver uma relação política estável, tá? Ou seja, relações políticas diretas, aquelas em que os chefes dos estados, representantes, presidentes, parlamentares, têm relação um com o outro, trocas, ideias, bolam os acordos. Também essas relações elas são conjunturais, como assim? Em grupos, né? Internacionais, elas podem se alterar, principalmente quando altera os chefes de estados, né? Os políticos. Também elas possuem muitas relações políticas, né, no estabelecimento de relações econômicas. Começa numa relação política e avança para um estágio, né, econômico nessas trocas. Diretas ou indiretamente. Como assim? Diretamente, elas firmam um acordo. Indiretamente, através de grupos de determinadas empresas. Essas relações, elas permanecem por um determinado tempo ou podem durar, né, por tempo indeterminado. Ocorre também através de pressões de setores econômicos que buscam influências, que buscam parcerias internacionais. Elas podem ocorrer como blocos econômicos, que são isenções fiscais. Como assim? Menos burocracia para exportar de um país para o outro. Não colocar taxas alfandegárias, tarifas. Por exemplo, países do mesmo bloco com o mesmo acordo, eles não têm que pagar para exportar mercadorias entre si. Isso faz com que a economia deles cresça, se torne mais forte e que compense comprar dos países que estão no bloco do que em outros países que não pertençam ao mesmo bloco econômico. Os tipos de critérios utilizados para essas relações entre os países. A posição geográfica, ou seja, os países que estiverem mais próximos uns dos outros, facilita essas transações econômicas, essas trocas comerciais. Bom, as razões estratégicas. O que eles querem em benefício? São só trocas comerciais? São trocas também, né? Livre-arbítrio de pessoas, de serviços, de ideais, questões históricas e culturais, a análise dos problemas em comum daquela região e o que pode ser feito através de debates, acordos para suprir essas necessidades. E as motivações econômicas. Qual o idealismo para melhorar aquela situação? No que um pode auxiliar o outro? E isso vai ser estabelecido através dos critérios políticos, dos acordos entre essas regiões. O contexto histórico do Mercosul. Olha, na verdade, o Mercosul, ele surgiu como um acordo entre o Brasil e a Argentina, que era declarada, né, Declaração do Iguaçu. Por quê? Porque foi feita em Foz do Iguaçu. Na verdade, a apostila não fala, mas isso começou após a construção da usina Itaipu. Por quê? Porque a rivalidade entre o Brasil e a Argentina começou a aumentar principalmente nessa época. Quando se constrói uma represa, diminui a água, né, na sua jusante, aonde o rio deságua, diminui o volume. E isso não agradou a Argentina.
Aí eles começaram a formar acordos, a se fortalecer, a formar parcerias para poder melhorar essa situação, né? Política de boa vizinhança. Então, essa declaração do Iguaçu foi o quê? Um acordo comercial entre o Brasil e a Argentina. É aí que começava a nascer o Mercosul, com esses dois países em especial. Por quê? O que eles tinham em comum? Alta dívida externa. Dois países, né, que também se tornaram independentes pagando essa dívida, que tentaram subir, equiparar a moeda do país com o dólar, que apesar de da América Latina ser, né, um dos pioneiros na industrialização, ainda assim a industrialização foi tardia para esses dois países se comparado com a da Europa, dos Estados Unidos, né, do Canadá. Também dependente de tecnologia, empréstimo, capital de outros países desenvolvidos. E nesse processo de redemocratização, eles também passaram por protecionismo econômico. Como assim? Eles começaram a incentivar a industrialização dentro do país e bloquear um pouco da importação, tentando produzir no mercado interno, né, grandes serviços, grandes setores, para fortalecer a sua economia. Tiveram dificuldades no estabelecimento de negociações internacionais. Por quê? Tanto o Brasil quanto a Argentina são países de destaques economicamente, mas eles não são comparados ainda com os países desenvolvidos. Eles não têm esse poder ainda de concorrer com os países desenvolvidos. E a necessidade de política de desenvolvimento econômico. Eles precisam se desenvolver. E qual que é a melhor forma para desenvolver? Arrumar parcerias que os ajude a desenvolver melhor. E junto com essas parcerias, né, fazer troca com outros blocos econômicos maiores ou com países desenvolvidos. Bom, o Mercosul ele apresenta também uma comissão, né, para ser julgado. Bom, no primeiro ano que ele foi feito, um ano depois eles mudaram o nome já. Ainda estava, né, a Argentina e o Brasil. Então, em 1986 já mudou o nome para Programa de Integração e Cooperação Econômica, que é o PICE. Mas o PowerPoint não quer passar. Bom, e o que eles queriam, né? Qual era o objetivo? Todo bloco econômico, ele tem um objetivo. Ele quer alcançar a etapa. A primeira etapa, remoção das tarifas e barreiras, né? Ao comércio, bens e serviços entre os membros. Bom, quando fala remoção das barreiras, é diminuir o quê? Né? As tarifas, as burocracias de importação, de exportação, principalmente nas trocas econômicas, nessa primeira etapa. As negociações de protocolos adicionais fizeram necessários para a integração da economia dos países, ou seja, foram firmados acordos. E eles tinham 10 anos para remover as barreiras alfandegárias no total. Como assim? Primeiro ia diminuindo as tarifas de exportação um com o outro, até zerar. Então, importar ou exportar mercadoria entre os países desse bloco seria como mandar de um estado para o outro do Brasil. Você não pagaria nada. Então, eles teriam 10 anos para poder eliminar essas tarifas. Harmonização das políticas aduaneiras. Toda vez que eu falar em política aduaneira, ela funciona assim. Os blocos, eles têm vários estágios. O primeiro estágio, ele é chamado de livre comércio. Então, o livre comércio, tá? É a circulação de mercadorias, diminuindo os impostos até não pagar mais. O segundo estágio é uma união aduaneira. É quando países membros do mesmo bloco, eles só, né, vão pagar a tarifa externa comum. Como assim? A Argentina vai exportar carne, o Brasil também. A tarifa externa, para quem não é do bloco, ela tem uma tarifa, ela é tarifada.
é a mesma tarifa que o Brasil vai pagar, a mesma tarifa que a Argentina vai colocar, tá? Por quê? Porque assim fica a justa concorrência entre os dois países. Então, harmonização aduaneira significa o quê? Colocar a mesma taxa de exportação para países não membros do bloco. A segunda etapa do bloco, a consolidação de política de integração econômica, ou seja, estratégias para esses acordos darem certos, né? Para a harmonização de políticas não somente alfandegárias, não de exportação, mas eles queriam avançar mais a circulação de pessoas entre os países membros, que nem tem na União Europeia, que eles vão de um país para o outro, né? Como se estivessem no mesmo estado do país. No Brasil, isso aí entre o Mercosul acontece de forma parcial. Por quê? Porque ele está avançando. Nós conseguimos sim ir para um outro país que pertence ao Mercosul, não agora, nessa época de pandemia, apenas mostrando o documento, né? O RG ou um documento com foto. Você pode pedir o visto depois permanente futuramente, mas no começo vocês conseguem passar apenas com o RG. Já é um grande avanço, né? Você não precisa de passaporte. A estruturação de medidas para o estabelecimento de um mercado comum entre os países participantes do acordo. Né? Então, todos os países terão a mesma integração, tanto de bens de livre circulação, de serviços, de pessoas e de mercadorias. Nós não chegamos no estágio da União Europeia, mas já se tem um grande avanço. Na segunda etapa da consolidação de políticas de integração econômica, o estabelecimento de estratégias da ampliação de acordo e harmonização políticas. Não, isso aqui já falei. Mecanismo de ação do acordo econômico. Bom, é uma comissão, né, de execução do tratado, ou seja, os chefes de estados, parlamentares, os presidentes, né, que fazem parte desse acordo. E essa comissão executiva é formada pelo tratamento de cada um dos pontos do tratado, que é discutido pela comissão de execução, a qual os membros são indicados por todos os membros do Estado, ou seja, os chefes de Estado, os presidentes, né, parlamentares vão indicar quem que vai fazer parte, quem que vai debater esse assunto, quem que está mais apto para ajudar na economia. Com o sucesso desse programa, né, vários outros países se interessaram em entrar. Então tivemos a inclusão do Paraguai e do Uruguai. E esse bloco, ele só se efetivou mesmo como Mercosul em 1991, tá? E ele se divide em vários períodos distintos da sua existência. Atualmente, Brasil, Uruguai, Argentina e o Paraguai são os membros, tá? Os membros, isso, plenos. Aí nós temos aqui, a Venezuela, que ela foi suspensa. No outro PowerPoint eu conto a história por que ela foi suspensa. E também tem os países associados. O que são esses países associados? Países que participam de algumas trocas comerciais, mas eles não seguem todas as regras e muitos deles também não têm o interesse de participar como membro pleno, definitivo do bloco, apenas de alguns acordos comerciais mais leves. Bom, a Venezuela, tá? Nessa época aqui, 2013, o Paraguai foi suspenso. Na verdade, a Venezuela já estava querendo entrar. E para poder entrar no bloco econômico, ela precisa ser aceita por todos do bloco. É uma das normas. A única que vetava a Venezuela de entrar era o Paraguai. Então eles aproveitaram que teve um impeachment relâmpago do presidente Fernando Lugo na época e eles tiraram o Paraguai alegando que ele estava com instabilidade econômica. Voltou sim, né, no ano seguinte. Mas isso daí foi um dos motivos que o bloco armou também para poder colocar a Venezuela naquele mesmo período no bloco. Porque assim, afastando o Paraguai, que era o único que não aceitava, a Venezuela entrou. Só que a Venezuela, ela foi suspensa depois. Por quê? Porque ela não estava se alinhando. Crise econômica, política, né, totalmente diferente.
Então, ela também, só que ela continua suspensa. O Paraguai voltou no ano seguinte. Aqui é a trajetória que eu falei para vocês, de 1991 a 1994, a transição, iniciando, né, novos membros, caracterização da União Aduaneira, ou seja, a mesma tarifa externa comum para exportação em outros países, de 2000 a 2004, e integração, o fato do início do estabelecimento do mercado comum entre os países. Na verdade, o mercado comum seria uma terceira etapa, tá? Quando já estivesse o livre comércio, a união aduaneira e a livre circulação de pessoas e mercadoria, que tem esse bloco. Não é pleno, que nem o da União Europeia, mas ela está caminhando, está numa transição. Agora nós vimos na aula passada falando sobre o Parlatino, que é um lugar de debate, né? Aqui também tem o parlamento no Mercosul. E o que é esse parlamento do Mercosul? Na verdade, é um lugar de debates, de ideias. O que eles procuram fazer? O que eles procuram, né? O que eles debatem neste parlamento? São os pilares da justiça, da migração, da economia, na base social, como erradicar a pobreza, a fome, a saúde pública. Na verdade, isso daí, né, aqui não fazem leis, não discutem, mas através das discussões que são feitas aqui, os levantamentos é que saem os registros. Aí sim, né, saem acordos comerciais através disso. Ele é formado também, aqui é um exemplo dele, né, por várias cadeiras. Como o Brasil, né, é um país muito forte, o Brasil e a Argentina, mas o Brasil ainda é mais forte, ele apresenta maior número de cadeiras. Embora nem todas sejam ocupadas pelo Brasil. O Brasil deixa em torno de umas 12 cadeiras mais vagas. Aí depois tem o número ó, do Paraguai, menos cadeiras, o Uruguai, né? A Venezuela, a Argentina. Assimetrias econômicas e o futuro do Mercosul. Um dos grandes problemas envolvendo a condução do bloco refere-se a assimetrias econômicas. Como assim? Os países eles não são desenvolvidos iguais economicamente, né? Os mais desenvolvidos são o Brasil e a Argentina, e o Brasil ainda lidera nisso. Por isso, nem todos os acordos são favoráveis para o Brasil, porque para ter essa assimetria, essa igualdade, precisa fazer acordos de maneiras mais justas, e isso significa que é dar maior benefício aos outros países, a qual a economia não pode concorrer com a do Brasil. E isso o Brasil acaba levando certas desvantagens neste quesito. Tem reclamado muito dessas transações. Mas mesmo que aconteça isso, ainda ajudou muito a economia, não só do Brasil, como a dos outros países se desenvolverem. Através deste gráfico, nós conseguimos analisar a porcentagem dos membros do PIB, Produto Interno Bruto. A Argentina, que é uma das mais altas, 21. Olha-se em comparação com a do Brasil. De tudo que foi exportado, de tudo que foi produzido através do bloco, 75% faz parte do Brasil. A do Uruguai e a do Paraguai é muito baixa essa representatividade. Essa é a parte que nós já discutimos. Bom, então o Mercosul, na verdade, né? Ele está se desenvolvendo sim, tá? E qual que é o objetivo dele? A proteção, né? Proteção da economia, o fortalecimento. Para quê? Para alcançar estratégias de integração, recuperação da economia, recuperações de vários setores sociais do país. Ainda que tenha algum avanço político, né, eles estão tentando se aproximar também de acordos com outros tipos de blocos econômicos, que nem, né, da União Europeia, eles estão tentando se aproximar. Já conseguiram, sim, um acordo, não muito forte, mas já está caminhando, quem sabe? No final da década de 90 até o início do ano 2000, a
A maioria de alguns desses países tiveram alinhamento político. Como assim? Nós passamos por regimes militares. E só foi assim, no final da década de 80, de 90, que diversos países colocaram fim nesses regimes militaristas. Aí começou o quê? Começou uma outra época.